Este é o programa Saber Direito, que tem levado ao conhecimento dos telespectadores da TV Justiça noções da ciência do direito e de legislação. Eu sou Fernando Gugel Pimenta, advogado e juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e autor do livro Fidelidade Partidária, à luz da Resolução 22.610/07 do Tribunal Superior Eleitoral. O tema do nosso curso é a fidelidade partidária, já tendo sido desenvolvido através das duas aulas anteriores, quando falamos sobre a história dos partidos políticos, a sua criação, não só no Brasil como no restante do mundo, a sua razão de ser, a conveniência de os partidos representarem os interesses da população, sendo um elo de ligação entre o povo e os poderes. Falamos também sobre o conceito de fidelidade partidária, dizendo como esse conceito e a resolução do TSE, que definiu que o mandato não pertence ao candidato eleito, mas pertence ao partido pelo qual ele foi eleito, como isso tem sido uma matéria polêmica, complexa, motivo de muitas discussões, de muitas opiniões divergentes. E falamos também sobre a representação popular no Brasil, que tem se apresentado sobre dois aspectos, um aspecto teórico e um aspecto prático. Quanto à teoria, a questão de que o voto é no partido, teoricamente, e na prática parece que o eleitor, em sua maioria, vota na pessoa. Há uma fulanização na hora do voto, votando no candidato e não propriamente no partido. Embora, como frisamos também quando dá explicação, na prática, a teoria é que realmente o voto vai para o partido. Por quê? Quando do cálculo do quociente partidário e do quociente eleitoral, os votos vão para o partido, havendo inclusive a possibilidade de pessoas que individualmente tiveram mais votos do que outros serem eleitas e os outros que tiveram mais votos não serem eleitos, por causa do quociente partidário. Na aula 2, o tema foi o dilema da jurisdição constitucional do Brasil, quando se abordou a moderna função criadora do Supremo Tribunal Federal e a atividade normativa, praticamente legislativa, que tem sido desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando, em várias ocasiões, decidiu sobre verticalização, decidiu sobre prazo para protocolar-se representações por condutas vedadas. Vimos as peculiaridades que a Justiça Eleitoral se apresenta, por exemplo, tendo funções de uma verdadeira agência eleitoral, um verdadeiro Ministério das Eleições, quando organiza as eleições em todo o país e o faz muito bem, quando desenvolve todo esse processo de eleições através da urna eletrônica, que é uma urna que garante o absoluto sigilo e a mais completa independência do voto do eleitor. E estamos dando seguimento ao nosso curso, agora com a aula 3, onde faz-se necessário conhecermos alguns conceitos básicos do direito eleitoral para finalmente podermos adentrar na questão da fidelidade partidária e na resposta que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, proporcionou à consulta que ele foi formulada pelo partido DEM, antigo partido PFL, para dizer que o mandato pertence ao partido e não ao eleito. O direito eleitoral das duas conversas, das duas exposições que já tivemos aqui nas aulas anteriores, é um direito que se preocupa principalmente com a condução do processo de eleições. É um ramo do direito que trata de institutos relacionados com direitos políticos, da escolha dos candidatos, em todas as suas fases, e das instituições do Estado. Dedica-se ao estudo de normas e procedimentos que organizam e disciplinam o funcionamento do poder de sufrágio popular. É assim o direito eleitoral, um liame que une a eficácia social da República Democrática aos interesses da população. Vimos aqui que para que qualquer pessoa se candidate a um cargo eletivo, é necessário que pertença a um partido político. Falamos anteriormente na candidatura de Afonso Pena, que além dele ter sido votado, mais 99 outras pessoas foram votadas. Então, hoje, um dos primeiros conceitos que nós vamos ver aqui para continuar debatendo a questão da fidelidade partidária, é que a legislação brasileira não permite candidatura avulsa. A candidatura avulsa é proibida e essa é um ponto que valoriza a existência do partido político. Se ninguém pode se candidatar de forma avulsa sem pertencer a um partido político, é porque o partido é realmente o caminho democrático apropriado para se chegar ao exercício de um cargo de representação popular.
já falamos aqui também de alguns princípios que regem o direito eleitoral. Um dos mais importantes é o princípio da lisura das eleições. Então, todas essas decisões que o Tribunal Superior Eleitoral tem tomado, que nós vimos aqui, ela tem como seu alicerce de sustentação o princípio da lisura das eleições. A lisura das eleições, ela tem que ser observada para que não haja uma desigualdade entre os candidatos, para que um candidato no exercício de um cargo público não se beneficie desse cargo em detrimento de outro que não está exercendo. E permitida que foi a reeleição para os cargos do Poder Executivo, essa desigualdade ficou muito flagrante, até mesmo quando não é propositadamente praticada pelo candidato à reeleição, por exemplo. Porque o fato de você estar no exercício de um mandato de prefeito, ou de governador de estado, ou de presidente da República, lhe dá, em princípio, uma visibilidade na mídia pelos 4 anos que você está no exercício daquele mandato. E o seu adversário que vai se candidatar e que vai registrar sua candidatura 8 meses antes, ou um ano antes da eleição, ele perdeu 3 anos de espaço na mídia. Basta isso para já desigualar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, né? A propaganda política eleitoral é outra coisa que também, para quem está no exercício do poder, é profundamente desigual entre os candidatos. Por causa dessa exposição na mídia, o chefe do executivo está sempre sendo solicitado para conceder entrevistas, para emitir opiniões, que o seu adversário não tem essa oportunidade. Então, no princípio da lisura das eleições, veio o artigo 73, que eu já falei aqui, da Lei das Eleições, que relaciona cerca de 10 condutas vedadas aos agentes públicos. E todas elas se resumem à proibição do uso da máquina do governo em benefício do candidato, dele ou do candidato por ele apresentado. Também sofrerá, se possível, qualquer outra sanção. Quando eu falei das peculiaridades da justiça eleitoral e do direito eleitoral, eu não falei e falo agora no princípio da devolutividade dos recursos. É interessante, os recursos eleitorais, eles possuem efeitos apenas devolutivos, não possuem efeito suspensivo. Está no artigo 257 do Código Eleitoral, que diz taxativamente, os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Então, vamos imaginar que o político tem o seu mandato cassado por uma decisão de um juiz de primeiro grau, uma decisão tomada numa cidade do interior do estado. Às vezes é um prefeito que está no exercício do cargo. Então, essa decisão tem que ser imediatamente executada, independente de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, independente de recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Olha que revolução nos princípios processuais, até da ampla defesa, né? Princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Porque você não pode, ninguém pode ser condenado sem ser submetido a um juízo de segundo grau. É um princípio constitucional. Mas no direito eleitoral, o artigo 257 diz que os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo. Quer dizer, devem ser imediatamente executados. Outra peculiaridade importante da justiça eleitoral. Agora, isso por quê? Porque as decisões da justiça eleitoral, elas têm que ser todas céleres. Porque não se pode esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até decidir uma questão, por exemplo, como compra de votos, que teria um significado de cassação de um mandato. Porque quando você vai decidir isso, quando um tribunal vai decidir essa questão, finalmente, em última instância, daqui a 3 ou 4 anos, o mandato já se expirou. Então, ocorre o quê? A perda de objeto. Não haveria mais nenhum interesse processual e nem haveria nenhum interesse para a parte, porque não tinha mais o que punir. Era uma perda de objeto. Por isso que os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo. É uma característica importante, marcante. Quem já estudou direito eleitoral aqui deve saber disso, né? E é realmente bem divergente dos princípios processuais de todas as outras áreas, né? Que você não pode sofrer nenhuma condenação até o trânsito em julgado da decisão.